Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da quarta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a popular Bezinha ou na prática a quarta divisão do futebol estadual de São Paulo. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação dos grupos. Simbora então? Vamos começar falando então dos últimos resultados. A terceira rodada que começou no sábado dia 6 de maio e teve aí a vitória fora de casa do Vossen sobre o Fernandópolis pelo placar de 5-2. Outro que venceu fora de casa foi o Mantiqueira, bateu a equipe do Atlético Mogi pelo placar de 2-0. A Mauaense recebeu o Barcelona Esportivo e ficou no empate em 1-1 lá no Pedro Benedetti. A União Barbarense venceu o Amparo por 1-0 em Santa Bárbara do Oeste. O Jabaquara recebeu o Mauá Futebol lá no Estádio Espanha e perdeu pelo placar de 2-1. Outro empate da rodada aconteceu na partida entre SCA Brasil e Rio Branco de Americana, que se enfrentaram em Santana de Parnaíba. Já no duelo entre as equipes de São Carlos, os Grêmio São Carlense levou a melhor sobre o São Carlos e venceu pelo placar de 1-0. A rodada seguiu no domingo pela manhã, com o Tanabi vencendo o Tupã pelo placar de 3-0. Taquaritinga e Catanduva não saíram no 0-0 lá em Taquaritinga, enquanto que Batatais e América empataram pelo placar de 1-1. Num duelo aí bem tradicional, o Mogi Mirim perdeu para o União São João pelo placar de 2-0. Esse jogo foi disputado em Itapira. O Nacional de São Paulo venceu o Ecos lá em Suzano pelo placar de 1-0. E o 15 de Jaú, também fora de casa, derrotou o Independente de Limeira pelo placar de 2-1. Francana e Inter de Bebedouro também não saíram do 0-0, partida que aconteceu lá no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca, enquanto que o Paulista, jogando em Caieiras, derrotou o Colorado pelo placar de 4-2. Já no duelo entre as equipes de Guarulhos, o Guarulhos levou a melhor sobre o Flamengo e venceu pelo placar de 1-0. A rodada seguiu na segunda-feira, dia 8, com o Joseense batendo a equipe do União Mogi pelo placar de 3-2. Esse jogo foi disputado lá no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E para fechar a rodada, a Santa Cruzense, jogando lá em Assis, perdeu para o Penapolense pelo placar de 2-0. E agora eu vou mostrar para vocês como é que está a classificação dos grupos, né? Como é que está a classificação dos grupos para a próxima fase. No grupo 1, a liderança é do Vossen, tem 9 pontos em 3 jogos, lidera aí de forma tranquila. O Penapolense é o segundo colocado com 6 pontos. Na sequência aparecem Tanabi e Tupã, os dois com 4 pontos. O Fernandópolis soma 1 ponto e a sexta colocação é da Santa Cruzense, também com 1 ponto. No grupo 2, Taquaritinga e Francana dividem a liderança com 5 pontos em 3 jogos. O Catanduva aparece logo em seguida com 4 pontos, mesma pontuação do Batatais, o quarto colocado. Inter de Bebedouro e América estão nas duas últimas posições com 2 pontos. No grupo 3, a liderança do União São João, 7 pontos. Na sequência aparece 15 de Jaú e Grêmio São Carlense, os dois com 6 pontos, e o Independente é o quarto colocado com 4 pontos. O São Carlos é o quinto colocado com 3 e o Mogi Mirim ainda está zerado, não pontuou. No grupo 4, a liderança da União Barbarense soma 7 pontos. O SCA Brasil aparece na segunda colocação com 5. O Paulista é o terceiro colocado também com 5 pontos. Já o Amparo é o quarto colocado com 3. Rio Branco também soma 3 e o Colorado de Caieiras está zerado, perdeu os 3 jogos que disputou. Já pelo grupo 5, a liderança é do time do Guarulhos, soma aí 7 pontos. O Joseense é o segundo colocado com 6, o Flamengo de Guarulhos aparece na terceira colocação com 4 pontos, o União Mogi também soma 4, assim como o Mantiqueira. E o Atlético Mogi segue aí zerado também, sem pontuar. No grupo meia dúzia, a liderança é do Jabaquara soma 6 pontos. O Nacional também soma 6 pontos. O Mauá é o terceiro colocado com 4. O Barcelona também tem 4 pontos. A Mauaense tem 2 pontos. E o Ecos de Suzano aparece aí com pontuação negativa. Aparece aí com menos 3 pontos aí, porque foi punido aí pelo Tribunal de Justiça Desportiva, né, de São Paulo aí, com a perda de 3 pontos, além de ter sido declarado perdedor da partida contra a Mauaense. E agora sim, vamos passar aí para vocês os jogos da quarta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha, rodada que vai começar já nesta sexta-feira, dia 12 de maio, com 2 partidas. O União Mogi vai receber a equipe do Guarulhos. Esse jogo será às 7 da noite, lá no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, na cidade de Mogi das Cruzes.
Um pouquinho mais tarde, às 20 horas, o Catanduva vai receber a Francana, duelo que acontece lá no estádio Silvio Salles, na cidade de Catanduva. No sábado, a rodada começa às 3 da tarde com o Fernandópolis encarando o Tanabe em Fernandópolis. A Inter de Bebedouro jogará no mesmo horário contra o América. Já o Flamengo de Guarulhos encara o Mantiqueira, a partida que acontece em Guarulhos. Vamos ter aí um duelo paulistano. O Nacional vai jogar contra o Barcelona Esportivo, partida que acontece lá no Nicolau Alayon, na capital paulista. Já o Jabaquara jogará em Santos contra a Mauaense, enquanto que o Mauá Futebol vai encarar o Ecos, partida que acontece lá no estádio Pedro Benedetti, em Mauá. Ainda às 15 horas, o Paulista vai jogar contra o Amparo. Essa partida vai ser lá no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Também às 15 horas, o SCA Brasil vai jogar contra a União Barbarense, lá em Santana de Parnaíba. Já o Rio Branco de Americana encara o Colorado de Caieiras, no Décio Vita. O Joseense vai desafiar aí o Atlético Mogi, partida que acontece em São José dos Campos, lá no estádio Martins Pereira. E às 17 horas, um pouquinho mais tarde, o Grêmio São Carlense encara o União São João de Araras, lá no professor Luiz Augusto de Oliveira. A rodada segue no domingo, às 10 horas, com o Vossen recebendo a Santa Cruzense lá em Assis. No mesmo horário, o Taquaritinga vai encarar o Batatais, lá no Adail Nunes da Silva, enquanto que o Penapolense joga contra o Tupã, lá no Tenente Carriço. A rodada ainda terá o 15 de Jaú jogando contra o São Carlos, partida que acontece lá no Zezinho Magalhães, e para fechar a rodada, às 10h30, o Independente recebe o Mogi Mirim, lá no Comendador Agostinho Prada, na cidade de Limeira. Então esses são os jogos da quarta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a popular Bezinha. Bom, pessoal, as informações então que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa aquele like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Estamos chegando aí a 1000 inscritos, então aproveite para se inscrever e ser mais um deles. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.